Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 4 e 5, o seguinte: E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. Meu irmão, minha irmã, há um instante, eu diria, sagrado e ao mesmo tempo tão violento que une todos os seres humanos que já caminharam sobre a face da terra. Trata-se de um divisor de águas invisível que marca a nossa transição da eternidade, do oculto para a crueza da realidade temporal. Feche seus olhos por um momento e imagine o cenário de um nascimento sob a ótica do próprio recém-nascido. Faça isso. Imagine só, por 9 meses, aquele pequeno ser habitou um santuário perfeito, um ambiente de completa escuridão, eu diria uma escuridão mansa, suave, branda, um calor constante, audição abafada pelo compasso rítmico e seguro do coração materno, onde cada necessidade era suprida antes mesmo de se tornar um desejo. No ventre da mãe não existe fome, não existe frio, não existe o conceito de solidão ou rejeição. Há apenas a plenitude do ser completamente protegido. No entanto, o tempo determina que o casulo deve se romper. O processo do parto empurra essa pequena criatura tão frágil por um canal estreito em direção a um abismo desconhecido. Quando, de repente, sem qualquer aviso, o bebê é ejetado para o mundo exterior. O choque desse evento é brutal. A luz intensa fere os olhos que nunca viram a claridade do dia. A temperatura ambiente despenca agudamente em comparação com o calor acolhedor do útero da mãe. E as mãos ásperas da realidade tocam a pele tão fina, aquela pele tão sensível. Mas o impacto definitivo, o trauma físico e existencial mais profundo acontece em segundos, quando o cordão umbilical é cortado. Aquele elo de carne que garantia a vida sem esforço é rompido definitivamente. A segurança cessa. A dependência biológica passiva morre naquele momento. E é exatamente nesse milésimo de segundo que o peito do recém-nascido é forçado a se expandir pelo puro instinto de sobrevivência. Isso porque os alvéolos pulmonares, até então colados e preenchidos por líquido, abrem-se pela primeira vez e abrem-se assim de uma forma, eu diria, violenta. A primeira entrada de ar nos pulmões não entra como um bálsamo, não, mas como uma torrente de fogo. O ar atmosférico deste mundo invade as vias respiratórias do bebê, queimando e expandindo o seu tórax. Esse primeiro impacto do ar entrando nos pulmões arranca da criança um clamor imediato, ou seja, o choro. Aquele primeiro choro não é uma melodia de alegria, não, mas é o grito de choque da realidade. É o protesto da fragilidade humana diante de um mundo tão vasto, tão frio e tão assustador. O bebê chora porque descobriu no seu primeiro suspiro que agora está exposto, que a vida fora do ventre de sua mãe exige esforço de sua parte, dor e a constante busca por abrigo. É um ato de aspiração profunda, onde o ser humano diz ao universo que começou a sua jornada aqui na Terra, puxando para dentro de si o sopro que o manterá vivo.
O mistério profundo da nossa existência se revela quando nós percebemos que a vida humana é um parêntese perfeito que se abre com uma aspiração do ar atmosférico e se fecha inevitavelmente com uma expiração. Nós passamos meses, anos, décadas correndo, construindo, acumulando e nos agitando, mas o desenho biológico e teológico de nossa jornada é delimitado por esses dois movimentos pulmonares. No dia em que nós nascemos, nós aspiramos o ar deste mundo, clamando pela vida que nos foi imposta exteriormente. E aí, caminhamos por anos, retendo esse ar, trocando-o a cada segundo, a cada respiração, usando a energia deste fôlego para falar, amar, trabalhar, estudar e até mesmo pecar. Contudo, chegará o dia, a hora e o segundo em que o relógio da história pessoal de cada um de nós irá parar. E no leito da morte, o último ato do ser humano, sem qualquer exceção, é o oposto exato do primeiro ato. Ou seja, é devolver, é expirar o ar. O homem expira. Ele solta o último sopro de ar, esvaziando os pulmões da matéria gasosa que pegou emprestada deste planeta e não volta a puxá-la mais. O oxigênio que nos sustentou na Terra permanece aqui na Terra, misturando-se à atmosfera dos que ficam, enquanto a alma se desprende da carne. Se o primeiro choro na aspiração marca a nossa entrada na realidade terrena, a última expiração marca a nossa devolução do fôlego ao Criador, provando que nunca fomos donos de absolutamente nada enquanto estávamos aqui na terra. Nem mesmo do ar que infla o nosso peito, o ar que nós respiramos. Diante dessa verdade assustadora, a pergunta que ecoa na eternidade que deve quebrar a nossa indiferença é: o que estamos fazendo com o intervalo de tempo que existe entre a aspiração do nascimento e a expiração do momento da morte? Como temos gasto o fôlego que Deus nos emprestou? Pois é justamente no miolo dessa reflexão que o profeta Ezequiel nos confronta com uma das metáforas mais viscerais e profundas de toda a Escritura Sagrada. Nesse capítulo 16, que nós acabamos de ler, nos versículos 4 e 5, Deus adota uma linguagem de realismo chocante para descrever o estado espiritual do seu povo, comparando-o a um recém-nascido que foi completamente negligenciado no momento do seu nascimento. O texto bíblico diz aqui que ele reconta uma cena de horror e de abandono. Ou seja, ele conta que um bebê que veio ao mundo, mas cujo cordão umbilical não foi cortado da maneira correta, gerando assim o risco iminente de infecção e de morte pela ligação com a placenta que já começa a se estragar, a se decompor. Uma criança que não foi lavada com água para ser limpa do sangue e dos fluidos do parto. Uma criança que não foi esfregada com sal, que era uma prática antiga usada para higienizar, enrijecer a pele da criança e proteger contra os germes do ambiente. Uma criança que sequer foi envolta em faixas protetoras para manter o calor do corpo diante do frio cortante da atmosfera exterior. É isso que essa metáfora de Ezequiel nos fala. Esse texto diz que não houve um único olho que se apiedasse dela, ou seja, ninguém que sentisse compaixão ou que estendesse os braços para socorrê-la. Pelo contrário, aquele bebê foi lançado em pleno campo aberto, entregue à sua própria sorte, tratado com desprezo. A Bíblia que fala com nojo e desprezo no primeiríssimo dia de sua existência.
essa imagem tão forte e dolorosa, não é apenas um relato histórico sobre a infância espiritual de Israel, mas é, sobretudo, o espelho perfeito da alma humana longe de Deus. Sem a intervenção da graça divina, nós somos esse recém-nascido, desamparado, abandonado do campo aberto da existência, sangrando, expostos às intempéries do pecado, sufocados pelo choque de uma realidade que nós não conseguimos controlar e destinados a morrer no próprio desespero, se ninguém vier nos socorrer. Quando nós olhamos para a nossa geração atual, essa geração tão agitada, acelerada, corrida, nós percebemos que o drama do recém-nascido abandonado de Ezequiel 16 se repete de uma forma muito moderna, de uma forma sofisticada e extremamente perigosa. Isso porque nós vivemos em uma era marcada por uma agitação sem precedentes. Um tempo onde a velocidade substituiu a profundidade e o barulho soterrou o silêncio. A humanidade contemporânea, ela corre freneticamente de um lado para o outro, impulsionada pelas notificações dos telefones, pelas demandas do mercado de trabalho, pela busca incessante por status e pelo entretenimento e aceitação virtual. Nós nos tornamos uma sociedade hiperconectada externamente, porém tragicamente desconectada de nossa própria essência e principalmente desconectados do nosso Criador. O homem moderno acorda respirando a ansiedade dos prazos e dorme esgotado pelo excesso de informações que não consegue processar. Essa agitação contínua, ela nada mais é do que um sintoma gritante do mesmo choque e desespero daquele bebê lançado em campo aberto. No fundo, a nossa geração está correndo para tentar esquecer a sua própria fragilidade. É isso, muitas vezes de forma involuntária, é por isso que nós corremos. Nós criamos ruídos tecnológicos e agendas lotadas para abafar o vazio ensurdecedor da nossa alma, que percebe, ainda que inconscientemente, que o seu cordão umbilical com a eternidade parece rompido. Nós tentamos nos lavar com as águas do prazer imediato, tentamos nos proteger com as faixas do materialismo e do sucesso humano, mas o frio da solidão espiritual continua a nos congelar por dentro. Quanto mais agitados nós ficamos, menos conhecemos a Deus. E quanto menos conhecemos a Deus, mais nos assemelhamos àquela criatura abandonada no campo, desamparada e incapaz de salvar a si mesma. Olha que metáfora tão inteligente e profunda da parte de Deus para nós, através do profeta Ezequiel, não é mesmo? Então, a partir desse texto, vemos que a teologia profunda de Ezequiel nos mostra que o diagnóstico da nossa miséria é o ponto de partida para compreendermos a grandiosidade do amor de Deus. Porque o texto não termina no abandono, não. A mensagem implícita é que, enquanto o mundo olhou para nós com desprezo e com nojo e nos rejeitou, o Deus Todo-Poderoso interrompeu a sua caminhada, inclinou-se até o chão do nosso campo de vergonha, recolheu-nos em seus braços de amor e cortou os laços do nosso passado de pecado. Lavou-nos com a água purificadora do Espírito e nos envolveu com as faixas de proteção da sua santa justiça. Esse resgate gera em nós uma dívida de amor impagável e uma responsabilidade existencial imediata. Ou seja, há uma necessidade urgente e vital de parar a correria dessa geração,
para buscar e conhecer a Deus de forma intencional. Olha, meus queridos irmãos, buscar a Deus não pode ser uma atividade secundária em nossa rotina, em nossa vida. Não pode ser um resto de tempo que sobra após gastarmos toda a nossa energia com as coisas passageiras aqui da terra. Conhecer ao Senhor de forma íntima, de forma profunda, é a razão pela qual o ar entra e sai dos nossos pulmões neste momento. O profeta Oséias já clamava: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na agitação dos nossos dias, buscar a Deus exige coragem para desligar as telas. Buscar a Deus exige coragem também para silenciar as vozes do mundo e entrar no quarto secreto da oração e da meditação na palavra do Senhor. Buscar a Deus de coração significa entender que a nossa alma necessita da presença divina tanto quanto nossos pulmões. Os pulmões necessitam do oxigênio para sobreviver. Sem esse conhecimento íntimo e real de Deus, a nossa vida cristã se torna uma mera casca religiosa, se torna uma rotina de aparências que não resistirá ao dia em que tivermos de devolver o último sopro da nossa existência. Mas para que a nossa caminhada nesta terra faça valer a pena, nós precisamos urgentemente alinhar o nosso coração com essa perspectiva eterna, transformando o nosso tempo em um testemunho vivo do poder de Deus. Ser cristão em meio a uma geração corrompida e acelerada significa viver na contramão do sistema que domina este mundo. Enquanto todos correm atrás de glórias que vão virar poeira um dia, nós devemos correr para os braços daquele que nos resgatou do campo aberto da morte. Fazer a vida valer a pena significa entender que cada respiração que damos é um milagre sustentado pela misericórdia de Deus e que por isso cada atitude, cada palavra e cada escolha nossa deve glorificar o seu santo e bendito nome. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, nós não fomos salvos para vivermos isolados ou indiferentes à dor dos outros, do nosso próximo. Não. Nós fomos limpos, curados e enfaixados por Deus para nos tornarmos os seus braços que alcançam os necessitados e desesperados desta era. O mundo está cheio de pessoas que ainda estão vivendo o trauma do abandono espiritual, chorando o choro do desespero e sufocando na atmosfera do pecado. Nós, que um dia já fomos, pela maravilhosa graça do Senhor, resgatados, nós temos a missão de carregar a mensagem da graça, mostrando que existe um Deus que limpa as feridas, um Deus que traz refrigério à nossa alma cansada e que dá um sentido real ao fôlego humano, a cada fôlego que nós temos na nossa vida. A nossa vida só ganha valor verdadeiro quando deixa de ser sobre nós mesmos e passa a ser totalmente sobre Ele, sobre Deus, sobre manifestar o seu reino e a sua justiça aqui na terra. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, meu desejo é que esse entendimento penetre no mais profundo da sua mente e no seu espírito durante este simples devocional. Compreenda a urgência do tempo chamado hoje. A distância entre o seu primeiro clamor ao nascer e o seu último suspiro ao morrer pode parecer longa aos olhos humanos, cheia de dias e anos, mas para a eternidade é apenas um sopro breve que passa muito rápido. Portanto, não desperdice a sua existência correndo atrás do vento, alimentando uma agitação estéril
que só produz cansaço e vazio interior. E lembre-se constantemente de onde o Senhor o tirou, do campo da rejeição, da imundície do pecado e da incapacidade de sobreviver por si mesmo. Se hoje você tem ar em seus pulmões, se o seu coração bate e se você pode ouvir esta mensagem, é porque a mão compassiva daquele que limpa o recém-nascido segurou a sua vida. Portanto, tome a decisão firme, aqui e agora, de consagrar cada suspiro restante na sua vida, de consagrar esse suspiro ao conhecimento de Deus. Faça a sua vida valer a pena. E que meu desejo também é que o seu caminhar seja tão profundamente marcado pela presença do Senhor, que quando chegar o momento inevitável de expirar as últimas partículas de oxigênio do seu pulmão e devolver o fôlego a Deus, você não entregue uma alma vazia e assustada, mas sim um espírito de um servo bom e fiel. Servo este que usou cada partícula de ar para adorar o Rei dos Reis e deixar um rastro de luz, de sal e de salvação neste mundo tão carente e necessitado. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.